Pronto. Tá. Pessoal, eu estou em falta com vocês. Eu não coloquei a gravação da última aula ainda no YouTube. Eu vou colocar hoje. Ela estava no meu notebook e é uma desgraça daquele negócio. Então eu faço hoje, tá? Tá. Aqui, ó. O que eu gostaria de fazer com vocês hoje é esse programinha aqui. A gente vai ler 20 inteiros. Podemos usar macro. A gente aprendeu macro já, não, né? Ainda não. Tá, então a gente vai fazer isso hoje também. A gente vai salvar esses números que a gente vai ler em um array e depois a gente vai inverter eles. Então, o array na posição 0 vai para a posição 19. O da 19 vai para 0 e assim por diante. Beleza? É um programa bobo, vocês fizeram isso em programação procedimental, mas o importante para a gente é acessar a memória e trabalhar com ponteiros. Tudo bem? E assim a gente exercita bastante coisa. E para fazer essa parte de ler inteira, essas coisas, a gente vai usar macros. Então, se eu quisesse ler um inteiro, deixa eu colocar aqui, ó, ponto data e ponto text. Se eu quisesse ler um inteiro, como é que eu faria? Ah, e a gente vai fazer uma outra coisa diferente hoje. A gente vai escrever o programa direto em Assembly, não vai traduzir de C para Assembly. E isso torna a vida da gente bem mais simples, na realidade. Então, se eu quisesse ler um inteiro, o que eu ia fazer? Eu ia colocar no registrador V0 o código para ler inteiro, certo? Se eu não me engano é 4. Eu nunca decoro, então a gente vai lá e olha nos syscalls. Read integer 5. E eu chamo syscall, não é isso? Logo depois que esse valor é lido, que eu digito ele ali no terminal, o valor lido vai estar no V0. Então, o que eu tenho que fazer aqui é pegar e mover ele para um registrador qualquer, certo? Tipo, sei lá, S0, 0 e V0. Não tem nenhuma novidade aqui, tem? Toda vez que eu quiser ler um inteiro, eu vou ter que fazer essas 3 coisas, não vou? Então, eu posso pegar e criar uma forma de função que a gente chama de macro. Uma macro, na realidade, é um código que vai ser substituído quando eu encontrar essa palavra reservada aqui. Então, antes de fazer esse macro aqui, eu vou fazer um outro. Ó. Vou chamar ele de return 0. Daí, olha como é que é esse macro. Ó. A de U, eu vou colocar no V0, que tem um registrador 0, mais o código 10. Eu termino a macro. Ó. Olha como é que funciona uma macro. Toda vez que eu chamar isso aqui, ó, return, substituir a linha 23 pelo que está na linha 9 e 10. Entenderam como é que o macro funciona? Deixa eu rodar aqui para vocês verem. Como é que eu ia chamar esse aqui? Negócio? Assim. Pessoal, vocês estão aí? É melhor vocês irem falando comigo, pelo menos uns aham de vez em quando. Professor. Para saber que eu não estou dando aula sozinho. A gente está aqui, professor. Então, ó, agora a gente pode... Obrigado. A gente pode compilar esse negócio. Quando ele reclamou de alguma coisa. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ah, tá aqui, ó. O ADU pede que um dos argumentos seja um inteiro. A gente não tem um inteiro. A gente tem dois registradores. Então, é um ADU. Agora foi. Tá vendo como é que fica o código? Ó? Tem a primeira instrução, que é colocar o 5 para ler o inteiro, o syscall, e depois o mover. Daí, onde estava return 0, ele substitui com a macro. Estão vendo? Vamos pegar e substituir esse código aqui agora. Ó. Vamos criar uma outra macro aqui. Macro, kid,
int. Aí eu vou colocar assim, ó, %R. Int macro. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse código aqui. Vou colar ele aqui, ó. Escrever alguma coisa aí. Deixa eu ver. Não. Vou voltar lá para mais. Então, ó, o que eu fiz? Eu criei uma macro que eu chamei ela de readInt para ler o inteiro. E aí eu coloco o código para leitura do inteiro, chamo o syscall, vai para o terminal, eu digito e ele salva o valor que eu digitei no registrador que eu estou passando aqui. Esse % é para substituição. Pode ser um inteiro, ou pode ser um número ou um registrador. Então, antes aqui eu faço assim, read int. E eu passo o registrador que eu quero, por exemplo, S0. Quando eu compilar esse negócio, olha que legal. Vocês entenderam? Entendi, professor. Bacana. É bem prático, não é? Porque aí eu não preciso ficar sujando o meu código com esse monte de comando repetido aqui, de instrução repetida. Isso vai facilitar bastante a nossa vida. Tem muito mais coisa além disso que macro? Não, não tem. Se você quisesse uma macro para imprimir inteiro, você faria assim, ó. Ponto macro, print, int. E aí, o inteiro que você quer imprimir. Vamos chamar ele aqui de %R. Ponto ind macro. Eu quero imprimir o inteiro, certo? Para imprimir inteiro, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o código para impressão de inteiro. Alguém lembra de cor? Acho que é 1. É um. É 1 mesmo? Vou confiar no seu colega aí, ó. E ele espera que no A0 tenha o R, do lado que eu quero imprimir. E aí eu chamo syscall. Então vamos ver aqui, ó. Eu vou digitar o inteiro, depois eu vou dar print, int, e eu vou colocar aqui, ó, por S0. Vamos ver se esse negócio funciona. Vamos rodar lá, ó. Vamos digitar o inteiro, 42, e ele imprime 42 pra gente. Fica bem mais limpo o nosso código, concordam? Professor, Fala, filho. o macro sempre vai vir antes do ponto data ou ele pode estar em qualquer lugar? Ele pode estar depois do ponto data? Pode. Tipo, em qualquer lugar do código ele pode estar. Só que se eu colocar o macro aqui, ó, por exemplo, É, antes dele ser chamado, no caso. eu colocar ele aqui, ó, isso vai dar problema. Quer ver? Não deu problema. Estranho. Semântica, quando ele encontra o ponto macro, ele vai pular esse código, só vai substituir isso quando aparecer essa. Pode colocar onde você quiser. Se você quiser colocar aqui também, ó, deve funcionar. Porque ele vai encontrar o ponto data. Ele sabe que o que vem depois é declaração de dados. Mas aí ele encontra o macro, ele pega, coloca esse macro numa tabela e continua fazendo a declaração de dados, até que ele encontra a diretiva.texto, que é onde vai começar o código. Você pode colocar onde você quiser, mas fica muito mais organizado se tu põe em cima. Eu vou ensinar para vocês uma outra coisa antes da gente começar a fazer o programa, tá bom? Como que a gente usa múltiplos arquivos no mesmo programa. Vocês estão acostumados a usar includes em C, não estão? A gente pode fazer a mesma coisa aqui, por exemplo. Vamos pegar e salvar esse arquivo, vamos chamar de
Dropbox, aulas, e vamos lá, programas. Vamos chamar ele aqui de .asm. Pode ser? E daí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essas macros todas. Tirei do meu programa, tá vendo? E vou colar elas aqui. Vamos salvar esse cara. Daí aqui você faz assim, ó. Você usa o ponto include. E você coloca aqui, ó. Macros.asm. Se a gente compilar, tum. Beleza? Aí você me pergunta, professor, mas só macros que eu posso colocar num arquivo externo? Não, você pode ter funções, você pode ter o que você quiser. Só que lembra, sempre que você está declarando dado estático, você tem que usar um segmento .data. Sempre que você está declarando dado dinâmico, você tem que programa, instruções, tem que usar a diretiva .text. Entenderam? Vocês têm alguma pergunta em relação a isso? Tô tranquilo. Tranquilão, né? Então, à medida que a gente for ficar precisando de macros, a gente vai criando elas. E a gente coloca naquele arquivo macros.asm ali, tá? Então, agora vamos escrever nosso programa. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ler 20 inteiros. Ler 20 inteiros. Certo? Então, se eu quero ler 20 inteiros, eu tenho duas opções. Ou eu ponho 20 chamadas para o readInt, ou eu faço um for, né? Então, acho que é melhor a gente fazer um for, concordam? Vamos fazer um for, então, aqui. Vou colocar um label que eu vou chamar de for1. Então, a instrução que tiver aqui vai ser a primeira instrução do meu for. Dei 2 tabs aqui, ó, para ficar organizado o nosso código, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é eleger um registrador para ser o meu contador. Vamos pegar e zerar o registrador S0. Então, esse aqui, ó, S0 como contador. Pegou for. Agora, o que a gente vai testar? A gente testa se ele é menor que 20. SLTI. Daí a gente testa o... Vamos colocar no T0. Se o S0 é menor do que 20. S0 é menor do que 20? É isso que a gente está perguntando aqui. Se for, eu não quero fazer nada. Eu quero executar o corpo do for. Se não, eu vou saltar para fora. Ó. Se T0 for 0, que o T0 vai receber 1 se o S0 for menor que 20. Se o S0 for igual ou maior que 20, o T0 vai receber 1. Então, quando o T0 for 0, eu quero pular para o SAI1. Certo? Aqui é o corpo do for. E aqui é o SAI1. Antes de eu terminar o meu for, eu tenho que pegar e incrementar o S0. É o mais. E a iteração, né? Tranquilo? A estrutura do for? Beleza, professor. Tranquilo. Então tá bom. Agora eu quero pegar e imprimir uma mensagem. Uma de, sei lá, vamos colocar aqui, ó, str1. Então eu vou pegar aqui e criar uma string, né? str1, 2 pontos, ponto ASCII Z, digite o próximo inteiro, 2 pontos, não espaço. Eu vou criar uma outra string, ó. Coloco Z porque eu quero que ela tenha um terminador nulo no final, né? E essa string vai ser só /n.
Então, eu não vou chamar de str2, eu vou chamar str carriage return. Vou pegar ela, ó, e vou colocar lá no macros. Então, olha que louco que eu tenho que fazer aqui. Eu vou declarar um segmento de dados e declarar minha string. E agora, eu tenho um macro para retornar 0, para inteiro, e agora eu vou criar um macro para imprimir uma string. Beleza? Tá. Quer dizer, eu tenho que carregar no registrador. Desculpa, vamos começar aqui. Add u, v0, 0, e o código para impressão de string, que se eu não me engano é 5. Print string 4. E no A0 eu tenho que colocar a minha string a ser impressa. Então, LA, A0 e o STR. E eu chamo o syscall. Vou criar uma nova macro para imprimir o retorno de carro, né? O enter. Return. Maiúsculo fica melhor, né? Porque é uma abreviação. E eu não preciso de argumentos nesse. Ponto end macro. Daí, de novo, ó, o mesmo código desse aqui, só que a string vai estar fixa. Essa string aqui vai ser a strcrt. Foi assim que eu chamei ela? Foi. Então, beleza. A gente tem aqui o nosso código. A gente podia testar para ver se está direitinho, né? CRT. Vamos ver se esse negócio funciona. Ele reclamou aqui. Alguém sabe qual erro é esse? Por que deu esse erro? O ADU espera um inteiro como terceiro argumento, mas você botou registrador. Perfeito. Ótimo. Então vamos rodar aqui para ver se ele imprime. Ó, imprimiu tudo as coisas e deu enter, tá vendo? Legal. Fez o que a gente queria. Agora a gente vai fazer o quê? Eu acho que depois que a gente imprimir o string, a gente coloca read int e vamos pôr aqui o S0. Daí eu estou salvando no S0, certo? Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai fazer dois fors, tá? Um para ler todos os inteiros e um para inverter os arrays. Dá para fazer isso tudo num for só? Dava. Mas o que a gente está querendo fazer aqui é exercitar essa memória. Então, vamos lá. Ô, professor, Oi. você está sobrescrevendo o contador do for aí na linha 21, né? Bem pensado. Tá vendo aqui, ó? O teu colega notou que eu usei o S0 para ser o contador. E daí, se eu uso o S0 para colocar o inteiro que eu li, dá problema. Então, vamos usar o S1. Muito bom. Agora, aqui, a gente vai pegar e fazer o seguinte, ó. Armazenar o valor lido no array. Tá? Então, agora, eu vou fazer uma pausa aqui e a gente vai ver de novo, vai ver em detalhes agora com desenho, como é que funciona esse negócio de memória no assembly. Vocês estão vendo o Paint aí, né? Então, sim. Então, beleza. Então tá, ó. Vamos pegar aqui esse cara, vamos desenhar a memória. E vamos desenhar o processador aqui. Então, esse aqui, ó, é a memória. Esse aqui é o microprocessador. Beleza? O microprocessador, ele tem vários registradores aqui dentro. Certo? Esse aqui, por exemplo, é o S0, esse aqui é o S1, esse aqui é o V0 e assim por diante. Na verdade, são 32 no total, que são registradores de propósito geral.
mais o high, o low, o PC, o SP, não, o SP é registrador de propósito geral. Mais esses três aqui. Esses três, você só acessa eles, esse aqui, esses 22, esses 32, acesso direto. E esses aqui, por acesso indireto. O que eu quero dizer com acesso direto e acesso indireto? O acesso direto é que você pode usar esses registradores, esses 32 aqui, como argumentos para as instruções. Por exemplo, uma instrução add, você pode colocar o S0 aqui. Assim, ó. Você pode fazer isso. Mas você não pode, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Entendeu o que eu chamo de acesso direto? Acesso direto é você poder usar os registradores como argumentos das suas instruções. E o acesso indireto, você precisa usar instruções como o move from high. E aí você põe assim, ó. Então, você está acessando o high aqui, concorda? Mas indiretamente. Você nunca referencia o high como um argumento da instrução. Tranquilo isso? Então tá, ó, aqui a gente tem a nossa memória. E a nossa memória, ela é ordenada do endereço. Está gigantesco isso. 0x 00000000 até o endereço 0x FFFF. Deixa eu fazer uma linha um pouco mais reta. Não ficou muito melhor. E é muito importante vocês entenderem que isso aqui tem 1 byte ou 8 bits. Tranquilo? A largura da memória é 8 bits. Então, você pode, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Memória na posição 0x3846 4600004 recebe, sei lá, o número 0x42000000. Entenderam? A memória ela funciona logicamente como um array, em que o endereço de memória, que é esse número de 32 bits, é o índice. Então, esse cara aqui, ó, é o índice, que fala para você qual célula, né? E esse cara aqui é o dado. Beleza? Até aí não tem nenhuma novidade para ninguém, né? Ou tem? Vocês estão me ouvindo? Imagino que não, professor. Por mim tá de boa. Então tá bom. Então, das instruções que a gente já viu, você percebe que os operandos eles têm que estar todos em registradores ou na própria instrução? Não tem nenhuma instrução que a gente viu que eu conseguia falar em qual célula da memória eu queria que estava o dado que eu queria operar. Tinha? Professor, quando você fala na própria instrução, seria tipo quando você bota o inteiro no É, comando? por exemplo, isso aqui, ó. ADI, $S0, $S0, 1. Isso aqui é um número, não é? Ah, tá, beleza. Agora, tem alguma instrução assim, ó? ADI, ou AD só. Essa instrução que eu estou fazendo não existe, tá?
em que um operando é uma posição de memória? Não tem. Na realidade, na arquitetura x86, isso é possível. Na arquitetura MIPS, isso não é possível. Tranquilo? Isso não é possível porque você misturar uma operação aritmética com uma instrução de acesso à memória torna a execução da instrução muito mais lenta. Quando o Hennessy e o Patterson estavam bolando a arquitetura MIPS, eles queriam evitar isso. Eles queriam fazer com que as instruções elas fossem o mais parecidas uma com as outras possíveis. Isso com o objetivo de habilitar um pipeline eficiente. E essas instruções super heterogêneas, que permitem você acessar dados diretamente da memória, elas são lentas e elas são muito diferentes de outras instruções. Por isso que eles não permitem isso no assembly da arquitetura MIPS. Então, por exemplo, se você olhar para a arquitetura do ARM, você também não vai encontrar isso. Os operandos eles vão ter que estar ou na própria instrução ou em registradores. Tranquilo? É por isso que a gente tem registradores no processador. É um lugar para guardar um valor temporariamente, ou um valor lido da memória, ou resultado de um cálculo feito dentro do próprio processador. Então, eu tenho que ter dois jeitos. Eu tenho que ter um jeito de pegar um dado que está na memória e levar para dentro de um registrador. E eu tenho que ter um jeito de pegar um dado que está no registrador e levar para uma célula de memória. Tranquilo? Esse movimento de ler da memória e salvar no registrador dentro do processador, a gente chama de carregamento. E aí a gente tem três variantes. A gente tem Word, que é 32 bits. A gente tem Load Half, que é 16 bits. E a gente tem Load Byte, que é 8 bits. E o movimento de pegar um dado que está no registrador e colocar na memória, a gente chama de Store, ou Save. E a gente também tem três possíveis movimentos. Save Word, que é para 32 bits. A gente tem Save Half, para 16 bits. E Save Byte, para 8 bits. Esse cara aqui e esse cara aqui são muito usados. O Save Half, o Load Half e o Save Half, nem tanto. Beleza? Então, se lembra que cada célula aqui tem tem 1 byte. Então, para 32 bits ou 4 bytes, eu preciso de 4 células. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, tipo, por um programa exemplo aqui. Vou pegar um verde. Pega isso aqui, ó. Add $S0, $0, $0. Daí eu fizer isso aqui, ó. Load word. Coloca no S1, que tem S0. O que ele vai fazer? Observe o seguinte, a primeira instrução, ela simplesmente colocou 0 no S0, não é? Então, depois que essa instrução é executada, o S0 vai ter o número 0, 32 zeros, 32 bits 0. Agora, essa instrução tem a seguinte semântica. Você vai fazer o seguinte, ó. O S1 vai receber o que tem na memória no endereço S0 mais 0. E esse 0 é esse 0 aqui, ó. Então, eu vou pegar 32 bits aqui da memória, esse, e eu vou levar para o S1. Entenderam? E esse aqui, ó, é o less significative byte, e esse aqui é o most significative byte. O que está mais à esquerda é o most significativo, o último ali, esse aqui, ó. E o que está mais à direita é esse aqui. Então, se eu der um número aqui, por exemplo, eu vou chamar isso aqui de A, B, C, D. A palavra de 32 bits que eu estou carregando, ela vai ser assim, ó.
de metade. Então, esse aqui vai ser o A, esse aqui o B, o C, esse aqui o D. Entenderam? Dúvidas, perguntas? Por enquanto, não. É tranquilão, não é? Professor, Fala. aí quando você... É tipo assim, eu tava fazendo aquela atividade extra que você passou e me deu uma... Eu notei uma coisa que deu um bug lá. Eu não sei, não, deve ser definição do MIPS mesmo. Mas quando você carrega... Eu carreguei um byte usando o LB e ele preencheu o registrador com uns, porque provavelmente aquela partezinha lá da Word era... Se você contasse ela só como byte, ia ser negativo. O MIPS faz isso mesmo? Estranho. Calma aí. Não, tipo, ele carregou, acho que era F6 no byte, e ele carregou, encheu tudo F e F6 Estranho. no registrador. Estranho. Porque resolveu quando eu troquei por LBU, aí por isso que eu tava com essa dúvida. Estranho. Podemos testar aqui. Depois que a gente terminar nosso programa, a gente roda isso. Vamos olhar. Não devia fazer isso. Devia preencher tudo com 0. E colocar o byte que você selecionou nos 8 bits menos significativos da palavra. Eu já vou desenhar isso para vocês aqui. O load word, vocês entenderam? Uma Então, dúvida do load word. Fala, Ali filho. onde tá o 0 é só valores imediatos? Tipo, Então, valor percebe que fixo? tem 2 registradores e um número aqui? Isso aqui tem que ser do formato I, concorda? E aqui só pode ser um valor imediato. Mas a gente tem pseudo-instruções que substituem esse valor imediato por um valor, por um registrador, por exemplo. Mas é uma pseudo-instrução, não é uma instrução real. Quando for rodar no processador, vai ser traduzido em várias instruções. Entendi. Tá? Esse 0 aqui é um deslocamento. Isso aqui é o que a gente chama de endereço base, esse aqui é o deslocamento. A gente usa muito isso para trabalhar com a pilha. A gente vai usar bastante. Mas, em geral, o que tu faz é manter isso aqui 0, quando você está só acessando a memória. Mas a gente vai usar esse deslocamento. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês agora. Então, ó, o importante de vocês entenderem é que o S1 é o registrador de destino, aonde você vai colocar o valor lido, e o S0 é o endereço base, o registrador, e dentro dele, o número de 32 bits que está no S0 é entendido como o índice da memória. Aqui, ó. Cadê? Tá vendo esse índice aqui, ó? Entenderam? Então, deixa eu fazer um outro exemplo aqui para vocês. Vamos pôr uma memória aqui, pôr um processador aqui. Vamos lá. Memória e um microprocessador. Então, eu vou colocar 2 registradores aqui, ó, o S0 e o B0. Daí aqui eu tenho a memória. Uma palavra, 2 palavras, 4 bytes, 5 bytes, 6 bytes, 7 bytes, 8 bytes, 9 bytes, 10 bytes, 11, 12. E aí continua aqui a memória, né? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou colocar no S0 o endereço 0. Certo? Esse aqui vai ser o 0x00000000. Beleza? Agora, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Vamos colocar uns números aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C. É o dado que está dentro da memória, tá? E agora, se eu fizer isso aqui, ó, load word, coloca no V0, a partir do endereço S0. Então, qual é a semântica disso? A semântica é V0 recebe memória no S0 mais 4.
Entenderam? Então, o que eu vou vir? O S0 está apontando para esse byte. O byte que tem 1. Então, a partir desse, eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4. Não, calma aí. 1, 2, é isso. 1, 2, 3, 4. Então, é esses aqui que eu vou pegar, ó. 4 para frente, da onde eu estou apontando. Efetivamente, eu vou somar 0 mais 4 dá 4, né? Então, esse aqui é o 0, esse aqui vai ser 1, 2, 3, esse aqui é o 4. E aí eu vou pegar esse dado e colocar aqui no V0. Então, como é que vai ficar o V0 depois que eu terminar de ler isso aqui? É o V0. Vai ficar assim, ó. 5, 6, 7, 8. Entenderam? Pessoal? Deu pra entender, sim. Mais um exemplo agora. E aí a gente termina o nosso programa lá. Vamos pegar a memória. Processador. E agora, o que eu vou fazer é... Vamos fazer assim, ó, load imediato. Coloca no S0 o 0. Mesma coisa que aquele add 00 lá. E agora eu vou fazer isso aqui, ó. Load byte. Vamos colocar números aqui, ó. 65, 66, 66, 64, 68, 68, 67, 71, 70. E esses números, eles vão ser interpretados como caracteres ASCII, tá? Daí se eu fizer isso aqui, ó. Load byte. Coloca no registrador A0 o que tem um endereço S0, ele vai fazer o quê? Então, aqui eu tenho o S0, aqui eu tenho o A0. O que ele vai fazer aqui é o seguinte. Ele vai calcular o endereço S0, que é o primeiro byte ali, o 65, e vai somar 0. Então, é o próprio cara, certo? Vai ser esse aqui, ó. Ele vai colocar isso no V0. Então, o V0 vai ficar assim, ó. V0, 0, 0, 0, 65. Entenderam? Se eu tivesse uma outra instrução, por exemplo, aqui, ó. Load byte $A0, 7, S0. Aí, o V0 ia ficar assim, ó. S0, 0, 0. E a gente tem que encontrar a partir do 0, 7 bytes. Então, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É esse 71 aqui. Então, aqui ia ter o número 71. Entenderam? Sim ou não, vocês? Sim. Agora, o save word, ele é o contrário. Ele é o inverso, né? É o outro movimento. Então, vamos ver aqui, ó. Já estou terminando a parte de explicação, a gente já volta para o programa, tá? Mas depois, entendendo isso aqui, vai ficar bem mais fácil. Então, vamos criar 2 registradores aqui. E vamos de novo, ó. Li, $S00 e save word, o que tem... Então, esse aqui vai ser o S0, esse aqui vai ser o A0. E o A0 vai ser igual a 0x
004400AA. É o valor que está dentro dele, tá? Então, aqui eu vou fazer assim, ó. Dólar A0, 4, dólar S0. Então, vamos pôr as linhas aqui, ó. 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, e aqui continua. Então, qual que é a semântica disso? A semântica disso vai ser assim, ó. Memória, na posição S0 mais 4, recebe o A0. Então, eu vou pegar esse S0 que está apontando para cá. Aí eu somo 1, 2, 3, 4. Então, eu quero escrever aqui, ó. 2, 3, 4. O que eu quero escrever aqui? Isso. Esses dois são os menos significativos. Esses dois são os mais significativos. Então, vai ficar AA 00 44 00. Sim? E agora, se eu fizer isso aqui, ó. Save word, dólar. Não, save word não, desculpa. Save byte, dólar A0, 0, dólar S0. O que eu vou fazer é escrever AA aqui. E eu não mexo mais nada da memória. Eu pego só os 8 bits menos significativos do A0 e salvo no endereço especificado. Tranquilo, pessoal? Dúvidas, perguntas, questionamentos, desesperos? Tudo tranquilo. Até que não. É tranquilão, não é? Cara, é só isso que, tem que diz respeito ao acesso à memória. Parece muito laborioso. Tu querer um dado, tu tem que buscar ele na memória toda vez. Mas se você mantém essa ideia de que a memória é um array indexado, que o índice é o endereço de memória, e que cada célula de memória ocupa exatamente um byte, não tem muito segredo. E aí você sabe que no load word, você está movendo da memória para o processador. No save word, você está salvando na memória o valor que está no processador, no registrador do processador. Então, load word é memória para o processador, save word do processador para a memória. Beleza? Com isso em mente, a gente pode sair do coisa e ir direto para o Mars, terminar nosso programa. Agora, a gente quer armazenar o valor lido no array. Se eu quero armazenar, eu vou fazer um save word ou um load word? Vocês estão vendo o Mars aí, né? Estamos? Então, eu quero armazenar o valor que eu acabei de ler, que está em S1, eu quero armazenar ele na memória. Como que eu faço? É um save ou um load? Save. Perfeito. Quero salvar na memória. Salva uma palavra na memória. É um save word. O que eu quero salvar? O que está no S1. Aonde na memória? Ah, agora é o problema. Não temos aqui um array, tá vendo? Então, o que você vai fazer? A gente vai primeiro usar a diretiva .align. E a gente vai escrever aqui 2. Tá vendo aqui no comentário ali do align? Ó, alinha os itens de dados seguintes na memória, seguindo uma limitação específica, um delineamento específico, byte a byte. Se o argumento for 0, eu vou alinhar isso de byte a byte. Se for 1, de 16 em 16 bits. Se for 2, de 32 em 32 bits. Se for 3, de 64 em 64 bits. Por que isso é importante? Porque a string, ela não necessariamente vai ter um número de caracteres múltiplo de 4. E cada caractere ocupa um byte. Só que eu quero que minha memória esteja toda alinhada de 4 em 4. Em múltiplos de 4. Por isso que eu uso essa diretiva aqui. Isso aqui é para alinhar a alocação
dos dados em endereços múltiplos de 4. A gente já discutiu por que isso é importante ou não, não lembro. Quando a gente falou já discutimos, quando a gente falou do jump, poder calcular o endereço do jump. Uma vez que eu fiz isso, o que eu posso fazer aqui é declarar meu array, ó. Array, ponto, space. Agora, quanto que eu coloco aqui? Cada item do meu array é um inteiro. Os inteiros ocupam 32 bits, ou 4 bytes. O espaço, ele fala o número de bytes que eu quero alocar. Então, é 4 bytes vezes 20 posições. Então, vai ser 80. Concordam? Sim? Concordo. Maravilha. Então, aqui, ó, antes do meu for, eu vou pegar e fazer um load address. Vou colocar no registrador S7, por exemplo, o endereço do array. Aqui, ó, ponteiro para o primeiro item do diar. Aponta para o primeiro byte do ar, certo? Agora, eu sei aonde. Quero salvar esse cara aonde? Na posição 0. Então, é o próprio S7. Certo? Mas agora, o ponteiro ainda está apontando para a posição 0. Então, o que eu vou fazer? Eu faço um add u e eu incremento ele, faço aritmética de ponteiro aqui, ó. Que aponta para o próximo elemento do diar. Aponta para o ar na posição 1. Todo mundo vê ou quer que eu desenhe? Tranquilo. Professor, não entendi muito bem a parte do align lá em cima. Você podia repetir? Ah, posso. Eu vou para o Paint mostrar isso para vocês, pode ser? Tá. Aqui é o seguinte, ó. Era bom se fosse preto, né? Então, vamos desenhar uma memória aqui. Onde está a memória? Cada célulazinha dessas é um byte, tá? Então, assim. Então, digamos que esse aqui seja o endereço, ó, 0x44002820. Esse aqui vai ser o 21, o 22, o 23, o 24, o 25, o 26, o 27, o 28, o 29, o 2A, o 2B, 2C e assim por diante, certo? Eu quero que você note esses caracteres aqui, ó, o último caractere hexa. Um caractere hexa corresponde a 4 bits, não corresponde? Então, 4 bits vai de 0000 até FFFF. Não, desculpa. Isso vai de 0000 até 1111. Isso aqui é o 0, esse aqui é o 15. Concorda? Então, observe o seguinte, ó. Esse cara, o 0 é múltiplo de 4? Porque 4 vezes 0 dá 0, certo? Então, esse cara aqui é uma célula que é múltiplo de 4. 1 é múltiplo de 4? Não. 4 é múltiplo de 4? É.
O 8 é múltiplo de 4? É. O C, que é o 12, é múltiplo de 4? É. O 13 não é múltiplo de 4, 14 não é múltiplo de 4, 15 não é múltiplo de 4. Então, quando eu chego no 2F, eu vou para o 3, 0, não é? E esse cara passa a ser múltiplo de 4. Sim? Sim, essa parte entendi. Então, daí, ó, se eu vou lá e faço assim, ó, sei lá, x, dois pontos, ponto, space, 1. Eu vou pegar e alocar esse caractere aqui, ó, essa posição de memória aqui, para o x. E se eu venho aqui e faço y, dois pontos, ponto, space, 2. Eu vou pegar esses dois aqui, ó, e alocar para o y. Certo? Agora, se antes disso... Eu vou remover isso aqui. E antes de eu fazer isso, eu fizer isso aqui, ó, ponto align 2, eu estou falando que eu quero alocar esses itens que vêm a seguir sempre em endereços múltiplos de 4. Então, quando eu fizer o x space 1, eu vou alocar o x aqui, ó. Esse é o x. Agora, quando eu fizer aqui, ó, y.space 2, eu não vou alocar aqui, não vou alocar aqui, não vou alocar aqui, vou alocar ele aqui, ó. Você entendeu? O primeiro byte alocado para aquele identificador é um endereço que é múltiplo de 4. Eu estou alocando de 4 em 4 bytes. Se eu vier aqui... Mas aí não teria... Tipo assim, qual a diferença entre fazer assim e você usar ponto .word? 4. Calma lá. Porque eu só aloquei 2 bytes. Isso aqui, ó, é lixo. Desperdício. Isso aqui também é lixo, desperdício. Mas quando eu fizer alocar o Z, não tira o ponto space, vamos fazer... droga. Outro word. Faltou um ponto, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou alocar aqui, ó, esses 4. Por exemplo. Você entendeu? Eu entendi, só que eu não estou entendendo muito bem para que eu fazer alinhar desse jeito. Como que o align funciona, você entendeu. Agora, Sim. qual é a utilidade prática disso é que está difícil para você entender, não é? A utilidade prática é a seguinte. Quando você aloca a memória, você pode alocá-la de duas formas. O que a gente chama de memória alocada desalinhada ou alinhada. Uma memória alinhada, toda alocação, seja de palavra ou de dado, começa no endereço múltiplo de 4. Numa alocação desalinhada, você aloca no próximo byte disponível. A vantagem disso está nisso aqui, ó. Se você olhar quais são os múltiplos de 4, ó, a gente tem o 00, o 04, o 08, o 0C. Depois tem 10, 14, 18, 1C. Depois 20, 24 e assim por diante, certo? Se você olhar só para esses caracteres aqui, ó, você vai ter aqui, vai ser isso aqui, ó, 0000, 0100, 1000 e 1100. Aí, ó, os 4 de novo se repetem, certo? 0000, 0100, 1000, 1100. Se você só usa a alocação de itens em endereços múltiplos de 4, observe o que acontece aqui, ó.
Os 2 bits, Ah, é aquilo que o senhor tinha dito lá na aula sobre endereços, né? os 2 bits menos significativos vão ser sempre 0. Se eles são sempre 0, eu não preciso representar eles. E assim eu aumento meu espaço representacional em 2 bytes. Eu multiplico por 4 meu espaço representacional, 2 bits. Eu multiplico por 4 meu espaço representacional. E as instruções, então o processador foi construído todo para trabalhar com endereços múltiplos de 4. Quando a gente construir o processador daqui a algumas semanas, você vai perceber isso. E isso deixa o processador mais rápido. Ah, sim. Isso é porque, tipo, naquela hora que eu pensei que isso ia só ajudar para as instruções. Mas então ajuda para variáveis definidas também. Uhum. Porque, sabe o que acontece? Quando você acessa a memória, por exemplo, eu dou um load word, eu quero trazer um dado que está na memória para o processador, não é? Na realidade, o processador acha que ele está acessando a memória primária, a memória RAM, mas ele não está nada. Ele está acessando a memória cache, que é uma cópia dos melhores momentos da memória RAM. O que eu chamo de melhores momentos da memória RAM? É a parte da memória RAM que tu está usando ativamente na execução do teu programa. A memória cache é muito menor que a memória RAM. Então, você não pode copiar toda ela, todo o programa que está na memória RAM para cache. Você vai copiar só os pedaços que você está usando. Esses pedaços a gente chama de página. Então, quando eu dou um load word, um pedacinho do processador chamado MMU, que é um subsistema que significa Memory Management Unit, ele vai olhar se o dado que tu quer está na caixa. Se ele tiver, acontece o que a gente chama de hit. Ou seja, você quer um dado que está na cache. Então, o acesso é super rápido. Porque a memória cache é memória estática, memória transistiva. Não é tão rápido quanto o registrador, único e exclusivamente porque está mais longe da ULA, fisicamente, do que os registradores, que estão ali do ladinho da unidade lógica aritmética. Mas é rápido para burro. Agora, se o dado que tu quer acessar não está na cache, acontece um fault. O que acontece quando você tem uma memory fault? Você vai ter que buscar o dado que você quer lá na memória RAM. Esse dado que você quer é um dos melhores momentos da parte que você está executando ativamente. Só que é meio burro, tu lê 1 byte só, ou 4 bytes só, os que você quer. Chances são de que na próxima instrução você vai querer o byte seguinte, ou o byte anterior. Pedaço de informação seguinte ou anterior, próximos fisicamente logicamente, né, em termos de endereço de memória, da onde estava aquele dado que se acessou e que gerou um fault. Então, quando acontece um cache fault, você faz uma transferência de página, transfere um bloco de memória RAM para a memória cache. O número de bytes desse bloco varia. Pode ser 128 bytes, pode ser 256 bytes, pode ser 1 mega. Varia. Mas você nunca transfere 1 byte só, você transfere vários. E, na realidade, a banda de transferência de dados entre a memória e a cache, ela é maior do que 32 bits. Então, se torna mais rápido você ler um monte de memória sequencial por vez do que ler só o que você precisa. E se os endereços forem múltiplos de 4, isso facilita um monte. Porque você não precisa representar 2 bits, os 2 bits menos significativos. E se você não precisa representar os 2 bits menos significativos, os seus endereços podem ser maiores. Você precisa de menos canais de dados, de endereços para especificar o bloco que tu quer. Entendeu, filho? Entendi. É aí que está o Jabu. É por isso que a gente faz isso. Os detalhes eles podem ser bem complicados. Já ouviu a expressão de que o diabo está nos detalhes? Então é isso mesmo. Vamos lá para o mais. No caso desse programa aí que você fez, você podia você alinhou o que mesmo nesse programa aí? Calma aí. No Paint, né? Não. Nesse no invertir.asm, só para ter uma referência. Ah, tá. Aqui, ó, lá em cima, eu peguei e mandei alinhar word a word, certo? De 4 em 4 bytes.
Você pode alinhar a memória de 16 em 16 bits, se quiser. E por default, ela é alinhada de 4 em 4. Aí eu peguei e falei assim, ó, todo que é alocado aqui para frente, eu quero que você aloque endereço, a primeiro byte em endereços múltiplos de 4. Então esse array aqui, ele ia alocar direto em endereço múltiplo de 4. O que pode dar problema é se eu fizer isso aqui, ó. Declarar o array depois da string. Porque olha quantos caracteres tem essa string. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Por sorte, essa string é um múltiplo de 4, concorda? 24 é múltiplo de 4. Mas se eu não tivesse dado espaço, aí era 23. Daí, aonde que eu ia tentar começar a alocar esse array? No endereço do byte que sobrou desse string. E dá um monte de jabu. Agora, se eu quiser colocar aqui o ponto align 2 antes, tudo que ele declarar depois do ponto align, até ele achar outro ponto align, vai ser alocado em endereços múltiplos de 4. Então, nesse caso, eu vou desperdiçar esse byte que sobrou, no múltiplo de 4, e vou começar o array no endereço múltiplo de 4. Entendeu? Quer ver aqui, ó? Deixa eu comentar aqui. Olha aqui. O str1, ele está alocado no endereço 10010002. Você percebe que é um problema isso aqui? Que o 2 não é múltiplo de 4. O AR está no endereço A, que também não é múltiplo de 4. Por que dá dando esse problema? Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Antes dessa declaração tem esse macros aqui, tá vendo? E esse macros declara o barra N, que é um caractere mais o barra 0, 2 caracteres. Então, o que eu tenho que fazer? Na realidade, eu tenho que pegar esse align aqui, ó. E colocar aqui também. Olha o que vai acontecer agora. Tá? Eu compilei o macros. Ele só funciona para aquele segmento de dados. Ficou igual, né? Agora, se eu tirar aqui, ó, e compilar, olha o que vai acontecer. Tá vendo que o str carry return está no endereço 00? O str1 começa no 04. O AR começa no 1C. É tudo múltiplo de 4. Entendeu, filho? Entendi, aí ele alinhou certo. Saquei. Beleza. Eu tô com o Mars aberto aí, né? Nossa, tá acabando nossa aula. Vamos terminar esse programa. Então aqui, ó, eu peguei o dado que eu li, inteiro que eu li, e salvei ele no endereço, na primeira posição do meu array. Aqui, esse cara está apontando para a próxima posição. Porque, deixa eu mostrar isso aqui rodando para vocês. Olha aqui, ó. Vamos lá. Rodar aqui. Entrei no for, testei, 0 é menor que 20. Aí eu vou ler o inteiro, ó. Não, vou imprimir esse. E aquilo lá? Ah, não. Aquele D004, LA, syscall vai imprimir a string, ó. Digite o próximo inteiro. Daí eu vou colocar o código 5 da syscall e eu estou esperando digitar o próximo inteiro. Então vamos colocar o número 42. Aí eu vou dar um enter, ó. Beleza. Daí olha o que ele vai fazer. Eu vou carregar o A0 com o string control, chamar o syscall para dar o enter. E agora eu vou salvar. Olha aqui, ó. O AR na posição 0 é esse elemento aqui, tá vendo? Que endereço que é esse aqui? É 1C. 10010000 mais 1C, que é 1001001C. Então, esse é o primeiro elemento. Eu quero salvar o 42 aqui. Vamos ver se vai direitinho. Por que ele salvou só 4? Estranho.
Calma aí, o S1 tem só 4. Tem algum erro na nossa macro, estão vendo? Vamos descobrir o erro que está na nossa macro. ReadInt. Eu salvei no %R o que tinha no V0. Vamos rodar essa macro de novo para ver. Vamos lá. Digite o inteiro. Eu estou esperando digitar o inteiro. Vamos colocar aqui 42. Enter. O V0 tem 4. Por quê? Ah, aqui, ó, estou escrevendo lá de UV04. Onde que eu estou escrevendo isso? Que estranho. Aqui de 20% índice call. E daí eu vou escrever. Daí aqui eu venho do print string, read int e o print carry return. Vocês estão vendo aqui, ó, essa linha 25 está aparecendo aqui no meio do meu... Por que eu estou colocando? É a linha 29. Vinte e cinco. Print CRT. Tem algum erro besta aqui. Vamos achar. Aí, macro read int, add o, $f, end macro. Print. Vou pegar isso aqui só por curiosidade. Macro print CRT, ADU, 00, STR ponto, end macro, macro, end macro, macro, end macro, macro, end macro. A gente já tinha testado e deu certo, né? Eu vou comentar aqui, ó, só para ver. Não deveria ser isso, mas vamos ver. Ah. Ele está colocando ali, ó. Aqui, ó. Imprimir string. Aí eu vou ler, ó. Estou esperando digitar o inteiro. Ah, agora deu certo. O que estava acontecendo? Não tenho a menor ideia. Colocou 42 no V0. Agora a gente vai copiar para o S1. Copiou. Daí, agora a gente pode olhar o nosso negócio. Vou colocar o 0, imprimir o CRT, que é dar o carry return, né? Dar o enter. Daí eu vou chamar o syscall, deu o enter, circulou a linha aqui. E agora eu vou salvar o S1, que é o 42, aqui. O S7 tem... Cadê o S7? O S7 tem esse número aqui. Se a gente puser valores hexadecimais, o S7 está com o endereço 10010001C, que é o endereço do primeiro elemento do array. Salve ele lá, ó, 2A, 42. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse endereço aqui, ó, 10010001C, e somar 4, que vai dar 20. E o 20 passa a ser esse elemento aqui, ó. E agora, se eu for lá e continuar executando, ó. 1 é menor que 20, eu peço para digitar o próximo inteiro, eu fico esperando ele, vou colocar 43. Aí eu pego, já salvei ele no S1. Imprimo o CRT. Scroll, vou salvar o 2B aqui. E assim por diante, ó. Estou executando, ó, aqui, ó, 44, 45, opa.
45, 47. E se eu der um pause aqui, ó. Tá vendo que os dados que eu escrevi estão aqui? Dúvidas, pessoal, vocês conseguiram acompanhar? Sinto que deu para acompanhar, professor. Beleza. Agora a gente quer inverter o array. A gente tem 15 minutos para fazer isso. Vamos fazer isso agora. Vamos inverter o array. Para inverter o array, a gente precisa de um for igual. Vamos copiar tudo isso, ó. A preguiça é a mãe de todas as virtudes. A gente precisa de um ponteiro para o primeiro elemento do array. Precisamos. Preciso zerar o meu contador. Precisamos. Esse aqui é o segundo for. Também vai até 20. Quando chegar no 20, eu saio. Agora eu não quero ler. O que eu quero fazer é inverter. Então vamos tirar isso daqui. Aqui é for 2. Aqui é o sai 2. Aí, gente, tá vendo aqui que eu coloquei um label e não tem nenhuma instrução na frente? Isso não é um problema, tá? O que o assembler vai fazer? Ele vai associar esse label à próxima instrução válida. É equivalente a ter assim, ó. Tá? Eu prefiro deixar a linha solta assim, porque ele mantém a estrutura do programa para mim e permite eu separar os pedaços de código. Mas é gosto freguês. Eu acho que fica mais legível se eu não coloco na mesma linha. Mas isso aqui é equivalente a isso, tá? Todo mundo entendeu isso? Sim, professor. Maravilha. Então, vamos voltar daquele jeito que fica mais legível. E agora a gente tem que inverter aqui. Para inverter, o que eu tenho que fazer é pegar o primeiro elemento e substituir com o último. Trocar os dois. Depois, o segundo elemento, substituir com o penúltimo. E assim por diante, certo? Se eu fizer um pouquinho de matemática, eu vejo que eu quero fazer esse contador só até 10. E aí eu faço assim, eu vou usar um registrador temporário. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, e eu vou criar um outro ponteiro. Eu vou pegar aqui, ó, A de U, vou colocar no S6, o que tem no S7, que é o começo do meu array, certo? Mais quanto? (76). Vocês entenderam por que 76? Para ir na última posição da array? Mas por que 76 não 80? Porque começa no 0, né? Porque o último elemento vai ser o 76, 77, 78, 79. Aí o 80 seria o último byte dos 4 bytes, né? Seria no segword. No 76 começa a última word. O ar na posição 19. Entendi. Agora, quando você olha o código assim, quando você programa em C, ponteiro, aritmética de ponteiro, você pega o endereço de um ponteiro e coloca numa variável, fica bem explícito, não fica? Mas olha, isso aqui é uma instrução, é uma operação com ponteiro. Isso aqui é uma operação com ponteiro. Porque um ponteiro nada mais é do que uma variável que contém um endereço de memória, não é? E é por isso que assembly pode ser tão complicado. Porque você trabalha com valores em registradores que podem ser endereços de memória, dados, e quem dá significado para o que tem no registrador é você, o programador. Você escolhe se você quer interpretar o que está no registrador como um inteiro, ou como um float, ou como um ponteiro. Isso dá nó na cabeça da gente. Então, eu tenho um ponteiro para os dois. A primeira coisa que eu vou fazer é ler o primeiro elemento. Como é que eu leio o primeiro elemento? Faz assim, ó, load word.
Vamos colocar no, sei lá, T0, o que tem no AR na posição 0. Então é o S7, que é o ponteiro que aponta para a primeira posição. Então esse aqui vai ser o seguinte, ó. T0 recebe AR na posição contador. Certo? Agora o que eu vou fazer aqui é um load word, vou colocar no T1 o que tem na posição, na última posição, na S6. Um comentário, tá? O que eu estou fazendo aqui é uma coisa parecida, só que não é no T0, é no T1, não é o contador mais 19. Certo? Que é o AR na última posição dele. Agora, eu vou pegar e substituir, ó. Save word. Aí eu vou salvar quem? O T0, 0, dólar S6. Save word. T1, 0, dólar S7. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o AR na posição contador mais 19 recebe o T0. Aqui eu estou fazendo AR na posição contador recebe T1. Troquei eles de lugar? Vocês entenderam o que eu fiz? Seres, tem alguém boiando? Tô conseguindo aproveitar acompanhar de boa, professor. Então, beleza. A última coisa que falta é a gente ajustar os ponteiros. Então, o que eu tenho que ter é um ADU. Vamos colocar o S7, recebe o que tem S7 mais 4. Ou seja, eu fiz o S7 mais, né? Eu incrementei. Próxima posição. E por último, a gente ajusta o S6. Dólar S6, recebe o que tem S6, menos 4. Posição anterior. Então, na próxima iteração, o S7 vai estar apontando para o AR na posição 1 e o S6 vai estar apontando para o AR na posição 18. E acabou. Agora, o que a gente pode fazer é imprimir esses valores. Vamos vir aqui e a gente faz um novo for, que é o primeiro for. Eu sei que tá verbose, estou fazendo bem extenso o programa. Eu preciso do ponteiro, preciso do contador, preciso do for 3. Vou comparar. Vou remover isso aqui. Não preciso disso. E aqui é sai 3. É o for só, estão vendo? E agora eu vou imprimir o vetor, ó. Então eu vou criar uma string nova. Agora eu vou criar a string aqui, ó, str2. A gente vai fazer assim, ó, ponto ASCII-Z, vetor lido de forma inversa é vetor lido representado de forma inversa é tem um espaço aqui. Aí eu vou criar aqui um str3 ponto ASCII-Z de vírgula.
Vamos lá. Então, aqui no for 3, e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser um print string, e eu vou colocar str2, e aqui dentro eu vou fazer um print int, e é o inteiro que eu quero imprimir, vai ser um load word, vou carregar no S1, o que tem no S7, ou seja, o array na posição 1, eu quero imprimir aqui o S1, aí eu vou dar um print str, aí eu vou colocar o str3, que é a vírgula, e tem uma vírgula a mais, né? E aqui eu preciso fazer um adu, $S7, $S7 e 4. Teoricamente é isso, vamos ver. Vamos rodar. Então vamos lá, digite o próximo inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O vetor lid apresentado de forma inversa eu só imprimir 20, digite o próximo inteiro. Tem algum erro no meu programa. Vamos ver qual que é o erro no meu programa? Print int, eu dei o print str3, e ele reclamou disso. Por que que ele reclamou disso? Não é str3? É str3. Do que ele reclamou, será? O código está errado? Print str, maiúsculo. Certo. 3. Alguém está vendo o erro? Salvar? Não. Imprimir inteiro. Coloco a 0, syscall. V0, load A. Onde está o problema? Tá, vamos fazer. Tá meio louco esse programa, tá não? Deixa eu limpar isso aqui. Tá? Limpar. Olhar. Tá todo doido, tá vendo? Tem algum erro aqui. Vamos ver. Deve ser na segunda piada. Deve ter um jump errado, alguma coisa assim. Jump para for 2. Aqui, ó. Jump para for 3. Vamos ver se agora dá certo. Uou! Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Agora deu certo. Tranquilo, Séries?
Terminamos em cima da hora. Tá. Vamos colocar aqui, ó. Prolar. Quarta-feira, pode ser? Esse sem valer ponto extra, só para vocês exercitarem. Escreva um programa que leia um inteiro entre 1 e 100. A seguir, leia inteiro em leia em inteiros da entrada e salve na memória. Ele então o array encontrando seu maior e menor números. Vocês notam que a variação que eu estou propondo aqui para vocês, eu quero que vocês pré-aloquem um array de 100 itens, de 400 bytes, ou seja, 100 inteiros, certo? Daí, então, a primeira coisa que tu vai fazer é ler um inteiro n, que vai ser um número entre 1 e 100. Isso vai ser o tamanho do array. Daí você vai ler esses n inteiros e depois você vai iterar sobre o array procurando qual que é o maior e o menor número que você leu. Alguém tem alguma dúvida do que tem que programar aqui? Não, professor. Então, beleza. É uma diversão. Aqui, rapidinho, com esse programa que a gente fez aqui, muda muito pouca coisa. Muda que esse array aqui, ó, em vez de ser 80, vai ser 400. E você vai ler um inteiro primeiro, e você não vai usar necessariamente todo o array, você vai usar só as primeiras N palavras dele. E daí você passa pelo array no segundo for, procurando o maior e o menor elemento. Chama o maior e o menor de 0, e daí vai comparando. Se o atual é maior do que o atual maior, substitui. Se o menor é menor, se o valor lido é menor do que o atual menor, substitui. E aí vai indo, no final imprime para mim. Beleza? Eu já coloco isso aqui lá no site para vocês. E eu dou o upload das aulas hoje, tá? Perguntas, dúvidas, questionamentos?